Então, boa noite, pessoal. Vamos hoje entrar no capítulo 26, um capítulo que nós, como falamos ali no grupo, vai trazer alguns questionamentos das energias sexuais. Vamos começar o nosso áudio e aí peço que vocês anotem o que vocês acharem interessante, porque tem algumas partes que são bem compridas, para que a gente possa parar e vocês fazer perguntas para a gente esclarecer, certo? Então vamos lá. Capítulo 26. Trabalhando com Frederico. Estava orgulhosa por receber meu bônus hora. Todos os trabalhadores têm período de descanso, mas os que querem trabalhar nesse período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso, então, entusiasmada, passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando a atividade era muita, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital onde estão os internos melhores. Para que vocês entendam, ele fazia um trabalho de psicólogo ou de psiquiatra. Eu continuava como secretária a organizar horários, fichas e encaminhar os pacientes. Enquanto eles conversavam com Frederico, eu ficava sem fazer nada. Patrícia, Convidou-me Frederico. não quer entrar na sala e ouvir os pacientes a fim de conhecer os motivos que trazem estes nossos irmãos a conversarem comigo? Sim, respondi contente. Percebi então os inúmeros problemas que têm, e a maioria deles está em tratamento. Escutava sem nada dizer. Às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionava. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Até quando a gente vai para a parte espiritual, é necessário continuar os nossos tratamentos. Então, as pessoas dizem, eu não faço tratamento porque isso aí é só para quem é louco, eu não faço tratamento porque eu não tenho doença, eu não faço tratamento porque eu não tenho nada, tem algumas pessoas que me dizem isso, mas olha só que interessante, mesmo na parte espiritual, as pessoas continuam se tratando, porque a gente sempre tem questões para resolver, né? Sempre tem coisas para resolver. E não é porque a gente desencarnou que tudo vira um mar de rosa. A gente continua levando para a parte espiritual todos os nossos problemas e traumas. Porque eu costumo dizer, quando a gente morre, a gente continua sendo igual. Então, quanto mais coisas eu puder resolver aqui antes de desencarnar, melhor. Sempre lembre disso. Tentem resolver tudo rapidamente aqui, né? Que aqui a gente tem condições financeiras, tem tempo, tem como fazer, para que quando a gente chegue lá, não precise continuar anos se tratando e perdendo tempo, já que a gente vem para cá só para fazer isso, né? Eu costumo dizer que eu sair daqui melhor que cheguei. A Rita disse que quer sair daqui melhor que chegou, por isso ela já constelou mais de 50 vezes. Vamos lá. Como dizia vovó, nada como ajudar para compreender. Vendo, sentindo os problemas dos outros, dei graças ao Pai por não os possuir, por não os ter criado para mim. A maioria dos problemas deles era sobre os entes encarnados. Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los. Só que não se consegue auxiliar quando ainda se está entre os necessitados de ajuda. Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atencioso, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares que os incomodava. Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos. Novamente falando aqui, né? Quanto é importante a gente deixar os nossos filhos orientados de que não existe morte, que a parte espiritual não é uma perda, né? Que eles têm que pensar em nós como bem, em algum lugar bom, para que a gente não sofra depois com eles chorando por faltas de conhecimento na área espiritual. Então é muito importante, vocês não querem sofrer após a morte com o choro das pessoas, oriente elas, que a gente não desaparece, não some, existe
toda uma evolução. Deve-se orar por eles. Falava calmamente Frederico. Ter paciência, pois o tempo passa e suaviza tudo. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços nos casos mais aflitivos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas e tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar os entes queridos. Olha que trabalho bonito, né? O espiritual vem na casa das famílias, das pessoas que desencarnaram, orientar em sonho, dar ajuda, dar um consolo. Esse também é um trabalho bem bonito que é pouco destacado. Nos livros a gente não vê muito eles falando desse trabalho, né? Então também existe esse trabalho de auxílio às pessoas que ficaram, não às que foram. Mas havia queixas diferentes. Uns julgavam-se esquecidos, especialmente pelos cônjuges. Alguns pediam para voltar, e até no corpo físico. Outros não queriam reencarnar, nascer num outro corpo, mas queriam o deles mesmo. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço. Às vezes eu pensava, Frederico não conseguirá sair dessa. Mas, como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente, com tranquilidade, convencendo os atendidos. Alguns não gostavam das respostas, mas acabavam aceitando. Muitos voltavam várias vezes até superar seus problemas ou parte deles. Isso porque, infelizmente, fixavam-se tanto nos seus problemas que não viam mais nada, e outros gostavam de tê-los, necessitando por isso de maior tratamento. Narro alguns casos, não por curiosidade, mas para que sirvam de lição a todos nós. Veja bem, Dr. Frederico. Disse um senhor. Escute o que lhe digo e me dará razão. Sempre fui muito trabalhador, tive posses. Honesto nem sempre. Não posso mentir, pois sei que não iria enganá-lo. Só tapeei alguns trouxas nos negócios. Minha primeira esposa ajudou-me muito. Não tivemos filhos. Ela desencarnou e casei-me com outra. Minha segunda esposa é linda. Tivemos filhos. Mas a danada me traiu. E quando descobri e fui matar o safado, ele é que me matou. Quero voltar e tirar os filhos dela. Porém, não quero vingança. Sofri muito com esse pensamento. Agora já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder com ela. Irão errar, eu tenho certeza. Não quero ir como desencarnado. Eles não me verão. Não dá para o senhor me fazer voltar. Frederico bondosamente tentou esclarecer. Meu irmão, quando estava encarnado, viu alguém desencarnado voltar ao corpo morto? Seu corpo, após tanto tempo, já é pó. Isso que você quer é impossível. Lembro-lhe que os encarnados, todos eles, têm oportunidade de seguir o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los. Mas eles não me darão crédito, nem atenção. Não desanime sem tentar. Já leu a parábola do Lázaro e do rico? Já, a do Lázaro, pobre, e do rico que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente, com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso. Irei por você tentar ajudar seus familiares. O que eu queria mesmo era voltar encarnado e tirar meus filhos dela para educá-los melhor. Meu irmão, você já reencarnou muitas vezes. Se voltasse recordando de tudo, talvez tentasse mudar. Mas com o esquecimento do passado, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? Aquele senhor saiu não muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que os desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas não diferem muito dos encarnados. Não se tornam melhores pelo desencarne, mas sim quando aprendem. Esse senhor não se preocupou em educar os filhos. Agora está sendo sincero. Preocupa-se por eles, mas tardiamente. Parece o rico da parábola cuja leitura recomendei com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda. Voltar com o mesmo corpo. Embora saibam ser impossível, tentam.
Se isso fosse possível, seriam muitos a voltar. Ainda bem que não é. O que vocês acharam desse pedacinho aí? Quantas pessoas se arrependem pelo tempo perdido, né? Então a gente conversa muito sobre essa questão de fazer as coisas certas, dar orientação, lembrar que nós somos espíritos, principalmente isso, lembrar que você é um espírito imortal. Então, como espírito imortal, você vai continuar. E tudo que você fez de certo ou errado, você vai continuar carregando aquilo ali vai fazer parte de você. Então, procurar sempre corrigir o errado para depois não ter esses remorsos, né? Porque voltar, não vai voltar. Só num corpinho novo agora. Frederico voltou ao lar terreno dele e fez o possível para chamar todos à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou aquele senhor. Disse que a esposa estava sendo boa mãe e pelo menos amava os filhos. Assim, ele resolveu seguir os conselhos de Frederico, melhorar e aprender, para poder, no futuro, ajudar os filhos. Uma mulher com expressão sofrida que dava dó, disse lacrimosa: Doutor Frederico, eu não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e sinto-me melhor. Porém, é que eu não gosto do umbral, tenho horror a ele. Não quero vagar e eu também não quero ficar aqui. Não gosto. Tratam-me bem, mas recebo o tratamento igual ao de todos. Não posso comer carne, nem tomar meus aperitivos. Detesto estar desencarnada. Queria morrer mesmo. A morte não é como esperava. Se pelo menos existisse o céu. Olha que interessante, né? A gente comenta muito no curso de espiritualidade que tem pessoas que não gostam de uma colônia. Essa é um dos exemplos. A gente comenta sobre a questão de não gostar, ir para um lugar ou ir para outro, é o quê? Vibração. É como você é. Então, ela é uma pessoa que ela não gosta daquele lugar ali, porque não tem todos o luxo e todas as coisas que ela gostava na Terra. Só que ou ela aceita aquilo ali, ou ela vai para um lugar pior, né? Então, como é importante a gente se melhorar aqui. Será que se houvesse o céu, como pensava, a senhora estaria nele? Ela não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que ouvia diretamente dizer que não gostava da colônia. Frederico continuou. A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isso que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Não queria ter desencarnado, mas também não gostava da minha vida encarnada. Talvez se reencarnasse rica, linda e inteligente. Para fazer o quê? Ser feliz? Gozar a vida? Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui. Disse sem paciência. Minha irmã, já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir alegria em ajudar o próximo? A senhora precisa se amar para aprender a amar o próximo. Deixar de ser uma necessitada e tornar-se útil. Aqui na sua ficha está anotado que está bem. Por que não se dispõe a ajudar? Eu acho tão difícil. Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lacrimosa. Frederico, indaguei. Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que eu tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos, quando encarnados, entesourando bens espirituais, dando valor à parte verdadeira, a que nos acompanha após a morte do corpo. Olha que interessante, isso aqui a gente comenta muito nos atendimentos, né? Por que você está vivo? Qual a sua função aqui? Você nasceu para passar de ano, eu costumo dizer, para valorizar as coisas espirituais. A matéria é ótima. É muito bom ter dinheiro, carro, conforto, mas isso serve para que você utilize para a coisa principal, que é a tua evolução.
para o teu crescimento espiritual. Então, olha a explicação aqui dele falando a mesma coisa. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros, imprudentes e orgulhosos, não gostam de se misturar, esqueceram-se de que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, aquela senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a tornaria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, embora resmungasse. Frederico me disse que os orientadores da colônia tentariam ajudá-la para que vencesse a ociosidade, ou ela teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor, aparentando 35 anos, entrou na sala um tanto envergonhado. O doutor me ajudaria. Gosto daqui e quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que aflige o ser humano, que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito. Até os reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio nem calor. Enfim, está acomodado. Mas, ao mesmo tempo, anseia pelas satisfações que o mundo físico lhe proporcionava. Sente falta somente do que julgava bom, dos prazeres. Vou ajudá-lo. Para não ser atingido por esses ecos de satisfação do mundo físico em qualquer hora, é necessário que eleja com toda a sua força e atenção um objetivo aqui no mundo espiritual, onde agora vive, e que a ele se dedique com toda a sua alma. Assim, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado se dirigirão para esse novo objetivo. Aconselho a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo, e aos alojados, na outra parte do hospital, que sofrem. Assim estará liberto parcialmente dos ecos das satisfações do mundo físico. No seu caso, do desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto, e Frederico ter-lhe dito que se dedicasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo, para ficar parcialmente liberta desses desejos. Aquele senhor era o último atendimento do dia. Tendo ainda tempo, indaguei a Frederico, querendo aprender. Por que aquela senhora se libertaria parcialmente e não plenamente, se aqui realmente não se tem necessidade dessas funções? O apego ou a escravidão a qualquer uma das atividades que chega, por exemplo, o impulso da gula, do sexo, da mentira, do muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos quanto prejudiciais na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo, através dos incontáveis milênios de que temos notícias. Vocês entenderam isso? Nós somos a soma das nossas vidas. Tudo que você vai fazendo a cada dia, a cada vida, vai tornando você o que você é hoje. Então, não existe uma pessoa igual a você, porque você teve experiências, vivências diferentes. E é importante a gente eliminar esses nossos vícios. E tudo em excesso é vício, né? Alguém até aqui tem alguma pergunta? A gente está quase no fim desse capítulo. Depois, no outro, vai entrar em alguns assuntos sobre sexualidade. Se você tiver, levanta a mão, tá? O primeiro sentido a se manifestar nos seres foi o tato, e por meio dele, o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande, foi o da sobrevivência, ou seja, alimentar-se e procriar. Mas falando especificamente da procriação, porque os outros sentidos estão no mesmo plano, ela é o maior dilema das pessoas, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que todos o têm. Se ele é mau, por que o possuir? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na sua fonte. Se em um rio, no meio do seu curso, você erguer um dique para que as águas não corram mais naquele leito, terá trabalho constante ao reforçar o dique todos os dias,
As águas ficarão represadas a cada dia com mais força e poder de pressão. Se houver descuido, o dique se romperá e sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando as águas estavam no seu curso normal. Da mesma forma, é essa fabulosa energia vital. No seu Vocês entenderam esse exemplo, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a força, a energia que movimenta o mundo no ponto de vista de vocês? O que vocês acham? Vocês podem botar a câmera aí pra gente dar uma olhadinha em vocês? Que daí é mais fácil de eu conversar, eu vejo o rostinho de cada um. Uhum. Olá, dona Márcia. Tudo bom? Então, pessoal, a energia que movimenta o mundo é a energia sexual. Essa energia sexual, ela sobe pela Kundalini. A Kundalini é a passagem dessa energia sexual que vem dos chakras que ligam a parte terrena e traz até a nossa glândula pineal, traz para a nossa percepção e para o nosso crescimento como, vamos dizer assim, a nossa mediunidade, aumenta a nossa mediunidade, a nossa raciocínio. Então, a energia sexual é a que movimenta tudo. Só que se essa energia sexual é tão ruim, por que nós temos? Né? Será que ela é tão ruim assim mesmo? Ou é o desequilíbrio dela que é ruim? Isso é importante a gente entender e debater aqui. Porque essa energia, já que ela movimenta o mundo e ela é a responsável por fazer com que a gente tenha filhos, por fazer com que as pessoas nasçam, ela é importante. Mas é como ele deu o exemplo aqui de um rio. Se tem um rio normal, passando a água ali normalmente, e você faz um dique, ele vai trancando água, trancando água, trancando água, até que um dia explode. A energia sexual ela é a mesma coisa. Se você, por algum motivo, tranca ela, vai chegar uma hora que você vai ter um desequilíbrio nessa energia. E o que vocês achariam? Quem que chutaria aí? O que seria trancar a energia sexual? Na prática do dia, o que vocês acham que seria trancar? Principalmente os alunos de Reiki aí. Fala, dona Márcia. Tem que abrir o som, não tô ouvindo. Eu acho que toda vez que você tranca alguma coisa, não só a energia sexual, é quando você deixa de deixar fluir aquilo que tem de fluir normalmente. A energia sexual ela é imprescindível, senão não existe reprodução humana, e etc. Se o amor é importantíssimo, o ápice desse amor que é a energia sexual também. Trancar isso é reprimir várias coisas, ou por outro lado, entender de forma errada gera o que você falou de desequilíbrio. A gente pode dar um monte de nomes a isso. As duas coisas, para mim, são erradas e dão problema. Ok. Então pensa assim, ó. A gente até brinca no nosso curso de Reiki. Quando eu fico brabo com a companheira ou com o companheiro e digo que não quero mais ter homem, não quero mais ter mulher, não quero mais ter sexo, eu estou fazendo o que com o meu chakra? Fechando ele, trancando ele. Se eu tranco o meu chakra, consequentemente eu tranco essa energia sexual. Né? Quando eu tranco essa energia sexual por mágoas, tristezas, raivas ou por amor, eu começo a criar esse desequilíbrio. Tem muitas pessoas que ao companheiro ou a companheira morrer, dizem, não vou casar de novo, não vou mais ter relação sexual com ninguém, e fica um bom tempo sem ter. E isso também causa um desequilíbrio, porque você gera essa energia. Então você precisa ter alguém ao seu lado para que você tenha uma troca dessa energia, né, de forma correta. O que seria um desequilíbrio? Aquelas pessoas que têm vários parceiros de forma que não tem amor, né, mas que acabam causando uma ligação energética com várias pessoas diferentes de forma vazia. Então a gente precisa entender que essa energia ela é feita para que a gente possa trocar com pessoas que a gente tem ou tem amor, que a gente está ligado realmente,
Não necessariamente tem que ser um casamento, mas é um companheiro, uma companheira, né? Mas que estar com ela bloqueada faz muito mal. E esse mal, esse desequilíbrio, ele reverbera na parte espiritual. Então, nós vemos em várias literaturas espíritos que estão na parte espiritual e tem esse desequilíbrio na área sexual. E é um dos mais difíceis de ser tratado na parte espiritual, até porque não tem sexo. Não tem o ato do sexo, né? Então, é bem complicado. Por isso é importante trabalhar aqui. Aqui é um lugar onde a gente consegue levar esse equilíbrio depois para o mundo espiritual. Ficou todo mundo me olhando, ninguém fala nada. Ferrou. Então eu, Né, Sandrinha? então eu costumo dizer assim, é preciso sempre esgotar todas as energias que estão em excesso. Quando você esgota, você fica em equilíbrio. Lógico, de uma forma correta, né? Então, é uma coisa bem delicada que a gente conversa muito em cursos e em atendimentos, essa questão do equilíbrio. Aqui vai falar mais algumas coisas, mas vamos, já com essa ideia, ouvir as informações para que vocês possam entender. E é só levantar a mão, eu paro, eu já troco ideia com vocês, tá? Primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer para garantir a perpetuação da espécie. O ser humano, então, se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor da espécie. Mas como a prole pesa nos ombros dos genitores, a sagacidade da inteligência, por não querer abster-se do prazer, arranjou meios para neutralizar a prole e ficar somente com o prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia. Isso pode, num futuro próximo, arrebentar e produzir mais estragos ou adormecer essa energia, secando seu leito com prejuízo dele mesmo. Olha que interessante, o desequilíbrio pode secar a energia. Pensa comigo, se essa energia ela serve para trazer força, ânimo, fazer com que a gente tenha vontade de trabalhar, de construir a casa, de organizar a nossa casa, de estar bem aparentado, correr atrás de fazer uma academia, essa energia que nos movimenta, quando a gente, por um desequilíbrio, seca essa energia, o que acontece? A gente fica desmotivado, depressivo, as coisas, a vida perde a graça, né? Se não tem essa energia para ativar a tua glândula pineal, você perde o raciocínio, você perde a mediunidade, você não percebe mais nada, vira tipo um zumbi. Acorda, vai trabalhar, trabalha o dia todo resmungando, sem graça, volta para casa, às vezes nem arruma a casa, dorme de novo, acorda, vai trabalhar. Né? Agora, se você já tem um parceiro ou uma parceira junto, já muda tudo. Você já está alegre, você já quer arrumar casa, quer comprar um carro, quer crescer, quer fazer. Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, pense nisso, vamos lá. Alguns poucos, em vez de fazer diques ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital. Procuram saber de onde nasce essa energia que é capaz de fazer nascerem os seres. E por reconhecerem que ela nasce do próprio Eterno, desviam-na do leito do prazer mundano, que proporciona a perpetuação da espécie, e dirigem-na para a espiritualização do indivíduo, proporcionando a perpetuação da alma. A libertação não se faz pela repressão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseados nisso, usam toda a energia que os sustenta no sentido de possibilitar que renasça o novo homem, como cidadão cósmico não mais interessado nos prazeres egoístas, mas na glória da manifestação de Deus no homem e em todos os seus filhos. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a entender essa energia e tem ela em equilíbrio e começa a utilizar para o nosso crescimento espiritual, para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, para trabalhar a orientação, trabalhar a cura, quando a gente começa a distribuir essa energia, mas sem um apelo de sexual, mas sim com um apelo mais espiritual, aí a gente evolui de verdade.
Fala, dona Jaque. Então, eu estava ali pensando a respeito no meu caso, né, como eu não tenho parceiro, não tenho namorado, existem técnicas que tu pode estar ativando a Kundalini sem precisar de um parceiro? Sim, com certeza, é que eu acabei de falar agora. Você pode usar essa energia para distribuir para as pessoas, mas não necessariamente através de um ato sexual, né? Porque quando você direciona essa energia para a tua mediunidade e você começa, por exemplo, a utilizar um reiki ou uma técnica de projeção de energia e você está alimentado por essa energia, que é uma das maiores energias que tem, você tem uma troca de energia. E me diz uma coisa, quando a gente ama um irmão, uma irmã, quando a gente ama um filho, tu não tá passando energia de amor? Sim. Entende? Então é muito comum a gente, às vezes, estar em equilíbrio com essa energia e estar distribuindo para as pessoas à nossa volta, e isso nos alimentar, e isso acontecer uma mesma alegria, como se tu estivesse fazendo algo com um parceiro ou com uma parceira. Então é essa evolução que ele acabou de falar aqui. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes nem pensam, quanto mais entendem, né? Por isso que a gente ensina nos cursos a questão das linhas que a gente se liga nas pessoas, dessa energia, de estar com os canais energéticos desbloqueados, de estar com a Kundalini ali deixando fluir. Então, todas essas técnicas que a gente ensina, indiretamente já está fazendo com que isso flua. Eu uso cristais também, né? Isso. Então, o Cristais. importante é essa energia estar dentro de ti para te deixar alegre, porque às vezes tu tá transmitindo essa energia para as pessoas, não através do ato sexual, mas está transmitindo. Uhum, sim. Eu fiz um curso que eles tratavam o ato sexual até para cura, né? Para trabalhar uma certa patologia em si, alguma coisa até, ou um trauma, uma elevação maior, né? Até no próprio ato sexual. Tem várias coisas que trabalham isso, mas como é meio um tabu, acaba a gente nem tendo acesso, nem vendo, porque foi ensinado o quê? Sexo é errado, que sexo isso, que sexo aquilo. Então, essa questão é uma coisa que eu sempre brinco. Estimulam a sexualidade, né? Você vê que em todas as mídias você vê questões sexuais expostas, e quando a pessoa que está estimulada vai lá e faz aquilo, a sociedade vem e te pune. Então, olha que armadilha, né? Então, te estimulam, quando tu faz, tu é punida. Então, isso também é uma armadilha que a gente costuma dizer dos espíritos que querem nos deixar amarrado. Então, a gente tem que ter compreensão do que existe um equilíbrio e como isso pode ser utilizado no dia a dia. Mas isso já vem para uma outra questão de outros cursos mais aprimorados. Aqui é só para trazer essa questão mais à tona, né? Perfeito. Vamos seguir, por favor. Se tiver dúvida, Não levante poderia, a mão. Patrícia, falar isso que lhe falo para aquele senhor. Ele não entenderia. Está ainda escravo de vícios. E quando tiver um objetivo maior, ficará liberto parcialmente, porque só estão livres plenamente os que fizerem conforme o exemplo citado. Ele não entenderia. Como assim poucos compreendem o que Paulo de Tarso disse? A natureza sofre gemidores de parto até que nasça o filho do homem. Depois de alguns dias trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, eu estudo o comportamento do ser humano em todas as suas faces. Não há trabalho do qual eu não goste. Sou feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nestes poucos meses de desencarnada. O que será que os encarnados pensarão ao ler tudo o que narro? Vão rir? Ficarão espantados? Vão descrer? Só desencarnando para conferir. E aí, Frederico, ali nós acabamos a metade. Vou passar para o outro áudio, tá? Só deixa eu baixar aqui a mãozinha da dona Jaque, que já foi atendida. Baixar. Então, nós vamos entrar na continuação desse áudio que traz mais explicações. indaguei.
Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que eu tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos, quando encarnados, entesourando bens espirituais, dando valor à parte verdadeira, a que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros, imprudentes e orgulhosos, não gostam de se misturar, esqueceram-se de que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, aquela senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a tornaria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, embora resmungasse. Frederico me Acho que disse esse que os pedaço a gente já orientadores da ouviu, né? colônia tentariam Deixa eu ajudar. parar aqui. Acho que a gente já ouviu esse pedaço, né? Então acabou ali mesmo o capítulo. Tem alguma coisinha a mais nesse outro. Ok, pessoal. Então vamos. Que horas são? 9h11. Nossa, que rápido que passou. Nesse pedaço, pessoal, vamos conversar alguma coisa? Vamos tirar alguma dúvida? Então, essa questão da parte de continuarmos o nosso tratamento, de entendermos que nós somos uma soma das vidas anteriores e entendermos que nós nascemos para ficar cada vez mais evoluídos, ou seja, tratar os nossos erros para que a gente possa nos libertar. Criou alguma dúvida? Como é que ficou para vocês? Vou deixar aberto para vocês fazer algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá. Já falamos bastante disso, já não tem mais dúvida? Fala, Jaque. Então, a minha pergunta é que quando a gente, quando há o desencarne, a gente vai com tudo aquilo que a gente gosta aqui, né? Gosta, não gosta, se fuma, quer fumar, né? Se gosta do sexo, tem vontade do sexo. Claro que conforme ele vai evoluindo, né? Ele vai se percebendo como espírito, ele vai deixando essa vontade de comer, essa vontade do banho, né? Dessas coisas que aqui o nosso corpo físico exige, né? Que Sim, a gente tome banho, se alimente, mas existe no mundo espiritual o ato sexual? sim, sim. Na parte das colônias, não, né? Porque geralmente a ideia é que quando tu chegou na colônia, você vai se desprendendo dessa questão da matéria. Mas na parte umbralina, sim. Na parte umbralina, a gente tem muitos depoimentos de violências, de agressões, né, sexuais, enfim. Então, na parte umbralina, sim, porque você continua com o perispírito ativo. Então, quanto mais próximo da Terra, você continua tem fome, né? Você lembra que nós falamos? Quando você está próximo da Terra, você tem fome, você tem vontade de comer, você tem vontade de ir no banheiro, a mulher fica menstruada, as dores aparecem, os desejos materiais, tudo, quanto mais próximo da Terra, continua igual. O que muda é quando tu evolui, teu corpo vai ficando, teu corpo espiritual, né? Vai ficando mais sutil e os órgãos vão se parando de funcionar. Porque daí tu não precisa mais, por exemplo, comer e ir ao banheiro, né? Mas tem sim. E tanto no filme do O Mensageiro 2 e também na A Vida Continua, ali aparece casamento no mundo espiritual. Sim, porque é muito comum você ter um parceiro que você tinha aqui e você se encontrar lá. Como você ter missão com alguém para nascer e casar de novo com aquela pessoa. Então é muito comum você lá já estar com a pessoa para se harmonizar para depois, quando vocês nascerem, casarem aqui.
Mas aí, nesse casamento, aí não existe o ato sexual. Não, mas é isso que é interessante entender. Não é necessariamente o ato sexual que transmite a energia do sexo. Tem espíritos na parte espiritual que transmite essa energia através da visualização, através como se fosse um passe ou como se fosse um reiki. Então essa questão ela não é muito divulgada nos livros espirituais, mas a gente chama de parceiro. É um parceiro, como é que deixa eu me lembrar do termo exato? É como se fosse alguém que te sustentasse. Um transmite energia para o outro, né? Mas Uhum. não de uma forma como é a Sexual. matéria, né? Que Isso. tem que ver tipo, pênis, né? A vagina, essa coisa Não. do ato em si, né? Talvez seja de uma forma de estar junto, de transmitir essa energia, né? E um passa para o outro. É o que a gente chama de egrégora. Lá você está numa egrégora, onde transmite a energia um para o outro, e aquilo ali forma uma egrégora no nível mais alto. Na parte umbralina ainda existe o ato sexual, que eles têm desejo do ato. Na parte espiritual só existe a transmissão de energia. Uhum, Na parte, vamos dizer, uma colônia, né? sim. Então, foi bem Ok. interessante. E é bem polêmica. Então é uma coisa que dá para fazer algumas aulas sobre isso. Tem muita literatura que fala mais discretamente, mas falam sobre isso. Fala, dona Sandra. Tem que alma. Agora estou ouvindo. Queria saber o seguinte: a pessoa, quando desencarna, tá? É que ela está fazendo um tratamento aqui, porque ele falou agora aí que a gente continua a fazer lá. Mas a pessoa que está fazendo um tratamento aqui e que ela desencarna, ela continua a fazer o tratamento do outro lado também? Me diz que tipo de tratamento? Digamos, ela está tratando um câncer, digamos, tá? Ah, ok. Tá, funciona assim, ó. Quando você desencarna, se você. Eu queria fazer assim, a parte mental da pessoa também. Quando ela está com algum problema mental aqui, se ela desencarna, ela é tratada do outro lado também, nessa parte? Ok. Sim, sim. É porque tu leva o reflexo da doença. Então, quando você desencarna e você tem uma doença no corpo material, ela cria um reflexo no teu corpo espiritual. Então, lá você é tratado para eliminar esse reflexo da doença. Por exemplo, uma pessoa morreu com câncer, ela tem um reflexo no perispírito, mas é muito mais fácil tratar lá do que aqui, porque lá, como é só um reflexo, quando ela te trata a cabeça, te trata a consciência, você começa a compreender que é espírito, começa a compreender que liberou o corpo, essa doença naturalmente vai sumindo. E é interessante ver lá no exemplo do nosso lar, o nosso lar 1, quando o André Luiz chegou lá com a parte do estômago machucado e que ele foi dando passe e foi reconstituindo o corpo perispiritual. Então a gente leva sim o reflexo da doença que nos levou a morrer, mas ela é tratada lá, e quando você resolve, aí é onde você vai para uma colônia, ter as atividades, estudar, crescer, mas a gente leva sim. E se você não fica numa colônia, você sofre no umbral com aquele reflexo, porque no umbral ela vai aumentando a doença. Então, quem acha que o corpo perispiritual não fica doente, não morre, não, né? Não sente que morreu, não sente que tá com dor, tá errado, tá com dor sim. Vamos lá, temos mais ainda uns 10 minutinhos. Tem gente que diz, quando eu morrer não vou mais sentir dor, o espírito não sente dor. Claro que sente. Todas as dores que você sentir aqui, você sente lá também. Mas morrer não morre, né? Já tá morto. Mas sente dor.
E aí, pessoal, nós temos mais só um capítulo e acabou. Acabou a nossa saga. No próximo capítulo, ela vai conversar sobre essa questão de estudar lá na colônia, que ela vai fazer o livro do Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? Que ela vai para uma faculdade, estudar umbral e tal. Então, ali ela já conta um pouquinho dessa ideia de ir estudar isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Fala, dona Giza. Aumenta o volume. Deixa eu tentar abrir para ti aqui. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Daí tu falou que, tipo, morre, tem um problema de saúde, e daí vai continuar tratando do outro lado. Daí trata realmente lá, ou tu pode, tipo, reencarnar de novo continuando com o mesmo problema, digamos? Não, acho que não levaria tanto assim, porque a ideia é mais ou menos 100 anos vivo e 100 anos morto, né? Então tu não vai ficar 100 anos tratando uma doença. A única coisa que te leva a reencarnar rapidamente é uma necessidade ou caso, como falou ali, você ser ocioso, você não querer trabalhar, ser rebelde. Então eles te fazem nascer de novo. Rápido, tipo, sei lá, 5 anos, 10 anos. Mas tu não vai ficar na parte espiritual tanto tempo tratando isso. Então, normalmente tu fica lá um tempo, vai pro hospital, né? Vamos dizer que a gente tem sorte, tipo a Patrícia, a gente já acorda lá no hospital, fica um tempo no hospital lá, tratando a nossa mente, a nossa energia, a doença acaba e pronto. Porque a doença era na matéria, não no perispírito, né? Entendi. Mais consolador agora. A ideia que eles trazem sempre é isso. Aqui é o lugar para sofrer, para ter dificuldades. Aqui é prova e expiação. Lá não, lá a gente fica mais tranquilo, é mais seguro, tem mais amigos, enfim, lá é a nossa casa. Aqui é a escola, para alguns é o presídio. Dá para fugir da reencarnação, Leandro? Ó, você tem que evoluir bastante aqui. Bastante terapia, bastante constelação. Aí a gente elimina 1, 2, 3 vidas aí, né? Tá bom, então. Viver na fila da terapia. Bastante caridade, né? Enfim, bastante oração. Mudar o ser. Eu tô tentando há, sei lá quantos anos, amor? 25? Tô há 25 anos tentando. Meu. Poderia ser mais brando. Eu já tinha uma visão que, tipo, tu não lembrava do que viveu aqui. Agora lembrar tudo já ferrou, né? Não, você lembra? E aí, com o tempo, você vai lembrando até as vidas anteriores. Então, você não lembra quando nasce, mas quando você está na parte espiritual, tu lembra tudo bem claramente. Tudo de bom, de ruim que tu fez. Porque daí tu tem que te arrepender. Lá em cima tu vai criar, como ele disse aqui, ó, lá em cima tu vai começar a trabalhar, te tratar, evoluir, mudar a tua moral, para que realmente quando tu nasça, tu pode nascer com uma moral diferente para ter um resultado diferente. Porque senão tu repete os mesmos erros, não adianta nada. Então, tu tem que lembrar e trabalhar tua moral lá em cima, sim. Por isso que é bom a gente já trabalhar aqui. Que eu costumo dizer, eu não sei o que eu fiz de errado, eu já vou arrumando aqui. Para poder ir com menos bagagem, né? Porque, tipo, bagagens negativas, eu digo, né? Perfeito. Nós nascemos só para isso, gente. Só para olhar os nossos erros e eliminá-los. Nós trabalhamos para ter dinheiro e prosperidade só para poder trabalhar a nossa espiritualidade. Está escrito: cuide do lado espiritual, não do lado material. Cuide do lado espiritual. O lado material fica. Tem mais gente perguntando. Fala, dona Jaque. Então, falando sobre as doenças sexuais, né, que acabam levando à morte, tipo câncer de útero, né, acaba sendo um suicídio inconsciente, né? Olha, isso é bem delicado de se conversar, porque às vezes a pessoa gera uma doença por tristeza, por abandono,
por desequilíbrio, por questões sistêmicas da família, né? Então, tudo isso vai pesar mais ou menos nessa questão da se vier a desencarnar, né? Então, ela é bem delicada de se trabalhar, porque às vezes tu traz até uma questão sistêmica, nem foi tua, foi do sistema que você viveu. Uhum. Aí é onde entra aquela questão de maior ou menor responsabilidade. Certo. E outra coisa, porque em relação a mulheres que têm muitos parceiros, ela acaba tendo vários vampiros, né, energéticos, não é? São vampiros que se fala, porque como ela é vários parceiros, e nisso existem espíritos que também querem sexo, que ficam ali acoplados a ela, né? Sim, isso é um assunto bem interessante, porque pensa comigo assim, se você tem um tipo de vício, você naturalmente tem um espírito do teu lado se aproveitando daquele vício, né? Pode ser bebida, pode ser drogas, pode ser cigarro, enfim. O sexo também é um tipo de vício que atrai espíritos pro teu lado. Porque se tem um espírito que gosta de sexo e ele não eliminou esse vício ou esse desejo, ele vai ficar perto de pessoas que têm várias relações sexuais para sugar essa energia também. Então, a bebida pode ser sugada pelos espíritos, a droga pode ser sugada, o sexo pode ser sugado. Então, são energias que as pessoas geram e que é muito possível ter espíritos em volta sugando e te influenciando a fazer isso. Tem bastante literatura que fala sobre isso, e nos trabalhos de mesa que a gente trabalhava, também aparecia bastante espíritos que diziam que a pessoa era o copo dele. Eu levo meu copo para beber, eu cuido do meu copo tá bêbado, eu trago direitinho para dentro de casa, porque se quebrar o meu copo, até fazer outro copo demora, e todos os copos lá no bar já tem dono. É assim que eles falavam. E no desencarne dessa pessoa, como é que funciona? Eles vão para uma outra pessoa. Tudo amigo. Tu desencarnou, teus donos já vêm, te recolhem, já se abraçam contigo e já te ensinam a beber no outro copo. Meu Deus do céu. Já vai junto. Sim, já faz parte da turma. É tudo amigo. Teus donos lá já gostam de ti, já te levam junto. Meu pai. De rir, mas é triste. No mundo espiritual, tu se apresenta como você é. Não como o teu corpo se mostra. É como você é. Tinha mais gente fazendo pergunta? Baixaram a mão? Acho que a Márcia também estava perguntando. Pode falar quem levantou a mão. Oi, a Márcia. Tá um pouquinho mais. Não, que era mais um... Oi? Desculpa. Pode falar. Não, é que não era uma pergunta, era mais um comentário quando você falou do que a gente leva e a gente lembra de tudo. O melhor de tudo é criar boas lembranças aqui. É para isso que serve a vida, para você melhorar aqui. E aí, como nesse gasto, uma coisa que eu acho muito bonita nesse livro é exatamente a paz da Patrícia. Ela não tem dores, lamentos, culpa. Tudo é compreensível, não tem culpa, ela não tem do que voltar atrás, ela só tem aprendizado, ela gosta de trabalhar, de servir. É uma vida boa aqui e lá. Perfeito. É isso que eu acho que é a missão da gente, né? Fazer o melhor que a gente tem para ter boas lembranças. Eu tenho a sensação de que eu lembro de algumas coisas de outros tempos. Eu gosto muito do que eu lembro. Sim. Mesmo que sejam difíceis. Sim. Porque me traz uma sensação boa agora, pode ser uma impressão, não vou saber, né? Mas é uma sensação boa. E a sensação que eu tenho é de tentar fazer o melhor aqui. Quando vocês estavam falando, eu estava fazendo uma retrospectiva e no final da história, que às vezes a gente tem vários pontos da história que são difíceis, mas no final da história eu gosto do que eu vejo. Então eu não ia sofrer com as lembranças. Eu acho que é isso que dá paz. Perfeito. Era isso que eu ia comentar só. Ótimo, muito bom. Ficar leve, né? Ter uma vida leve. É, isso, levar a vida leve.
Eu lembro que eu Perfeito. tinha sempre uma sensação, assim, de que, uma frase, né? A busca como medida, o encontro como chegada e como ponto de partida. Hoje eu acho isso desesperador, porque você não para nunca, você vive em estresse constante. E eu comentei isso porque hoje a frase que eu tenho, a busca que eu tenho, é exatamente o que você disse, é levar a vida leve. É isso. Exato. Fala, dona Carol. Então, ali uma parte que me chamou a atenção que foi a maioria dos problemas deles era sobre os entes encarnados, né? Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los. Então, alguns têm a consciência lá, que nem esse pai que foi assassinado pelo amante da mulher, tomou consciência quando ele desencarnou que ele precisava ajudar os filhos, ok? Mas tem pessoas que já, né, eu estou atendendo, inclusive, muitas pessoas que estão vindo com essa demanda de querer sempre salvar os pais, ajudar o outro. E lá é a mesma situação, a maioria dos problemas lá que eles vêm relatar é isso, querer ajudar quem está vivo aqui. Então, parece ser algo assim que é muito mais forte do que a gente, sabe? Não sei se eu fui clara, mas essa busca de querer ajudar os outros, mas não no sentido de fazer caridade, mas de ver a outra pessoa evoluindo e se curando, sabe? Pois é, isso tem vários nomes, né? Que nome tu daria que nome tu daria para essa necessidade de ajudar os outros? Aí agora, não sei. Pois é. Então isso é interessante lembrar que aqui você tinha vontade de ajudar alguém, quando você morre, você continua tendo. Aqui você tinha um vício, quando você morre, você continua tendo. Então, você continua sendo a mesma pessoa. Né? Por exemplo, muitos deles sentem vontade de ajudar as pessoas que ficaram, porque as pessoas que ficaram estão chorando, estão vibrando energia ruim e estão fazendo mal para eles. Então, eles ficam vendo na mente aquela pessoa chorando, aquela pessoa lamentando, aquela pessoa sentindo falta. Eles ficam sendo torturados pelas pessoas que ficaram aqui. Alguns não, alguns realmente amam aquelas pessoas e se preocupam. Então, tem cada caso é um caso. Porque imagina, você é uma mãe, você tem 2, 3 filhos que ficam aqui. Você não vai se preocupar se eles estão trabalhando ou não, se eles têm dinheiro ou não, se eles estão na família feliz ou não, tu vai se preocupar, porque tu é uma mãe, é normal. Mas alguns se preocupam porque estão sofrendo. Então a gente vê vários casos assim, diferente um do outro. Um tá sofrendo, o outro tá realmente preocupado. E aí, a pessoa que realmente ama e tá preocupada com os filhos, o que que ela faz? Ela trabalha lá em cima, ela se esforça, ela ganha bônus hora, ela ganha mérito de poder auxiliar e amparar as pessoas que estão aqui. Então isso é o mais correto. Foi lá para cima, começa a trabalhar, começa a se tratar, começa a ganhar mérito, começa a ter, vamos dizer, autoridade para que realmente tu ajude as pessoas aqui. Porque se tu não faz isso, tu não pode vir aqui. Uma pessoa que tem uma deficiência não consegue ajudar a outra. É complexo, né? E a gente, será que em algum momento a gente já recebeu alguma ajuda e a gente foi de alguém lá de cima e não percebeu? Alguém que... Todos os dias. É? Todos os dias a gente recebe ajuda de pessoas espirituais que nos diz, não entra nessa rua que tem um acidente ali na frente. Não faz isso, procura esse curso, procura esse tratamento. Todos os dias nossos mentores, amigos, familiares nos auxiliam, a gente às vezes ouve, às vezes não, a gente é meio teimosinho, né? Mas todos os dias. Eu pensava só de mentor, essas questões, mas aí agora abriu para essa... Mas é interessante tu pensar, um pai que foi teu pai de, sei lá, 4, 5 vidas atrás, ele não pode ter uma evolução para hoje ser teu mentor? Ah, legal. Né? Porque tu tá olhando teu pai de hoje, eu tô falando teu pai de 10 vidas atrás, 20 vidas atrás, 5 vidas atrás.
né? Quantas vidas a gente já teve? Imagina? A gente tem cada vida a gente teve um pai, uma mãe, um amigo, um marido, uma esposa, um irmão. Quantos a gente tem por aí? Que já evoluíram. A gente chama de nossas família espiritual. É isso, pessoal, que bom. Bastante perguntas boas, né? Isso é bom, a gente vai trocando ideias. É isso? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, deixa eu desligar aqui nossa gravação para a gente fazer nossa oração de encerramento.